reúne músicos do Brasil e do exterior. Uma oportunidade de trocar experiências e conhecer novas técnicas. De Itu, fala agora ao vivo a repórter Ana Paula Freire. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Nascimento. Para participar desse festival é preciso mais do que vontade. Tem que passar por um teste feito por uma banca de professores. Por isso, quem está aqui quer aproveitar ao máximo essa oportunidade. É uma grande chance para quem quer ser um músico profissional. Com certeza. É uma excelente oportunidade. A oportunidade de ter aula com professores internacionais, conviver com músicos de todos os países, Argentina, Porto Rico, Espanha, é ótimo. Agora, tudo aqui é difícil. É concorrido para entrar, é concorrido para participar da orquestra. Todo mundo aqui quer participar, mas não é todo mundo que tem essa chance, não. Não, é necessário fazer uma banda, participar de um exame formado pelos professores e só assim nós poderíamos tocar na orquestra. E é o auge para quem consegue. Com certeza. Você veio de onde para participar desse festival? Eu vim de Salvador. Eu já participei de outros festivais, mas é a primeira vez que eu estou aqui em Itu e estou gostando muito. Eu acho o nível musical aqui bastante elevado. E é uma grande chance para você também. É, claro, para todos que estão aqui, né? Agora vamos ver se vocês estão afinados mesmo. Toca aí um pouquinho pra gente. Vamos ver agora como é que começa o dia desses músicos aqui em Itu. Ao ar livre, aproveitando o sol da manhã e a tranquilidade de Itu. É assim que os bolsistas do Festival de Artes começam o dia. Preparam a estante, as partituras, o instrumento e aguardam os professores praticando. É hora de estudar. O professor de trombone dispensou a formalidade e a sala. As aulas para o aluno de Salvador foram dadas ao ar livre. São 200 alunos inscritos no festival e eles estudam 8 horas por dia. O Festival de Artes de Itu tem muitos professores e alunos estrangeiros. E o país mais bem representado é a Argentina. Este ano são mais de 20 argentinos no curso. Festa para os argentinos, preocupação para os organizadores do festival. Por causa da Copa, professores europeus estão sem passagem e por isso ainda não conseguiram chegar ao Brasil. Deborah McDavid, que é de Nova York, não enfrentou esse problema. Chegou na data prevista e já está dando aulas de canto lírico. Como ela mesma garante, esta é uma grande oportunidade para que os bolsistas possam ter acesso a novas técnicas e a uma nova didática. Em cada cantinho da escola encontramos música. Nesta sala, uma bolsista mantém a porta fechada para se concentrar no violoncelo. O Bom Dia São Paulo vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã, 15 para 7. Amanhã, dia de decisão na França, Brasil e Dinamarca, um jogo importante pelas quartas de final. Agora você vê as notícias nacionais e internacionais do Bom Dia Brasil. Um bom dia a todos e até amanhã. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Banco Fonte Sindan, o especialista em fundos de derivativos. Aplique no Fonte Sindan Jaguar. Copa 98. Amanhã, Itália e França. Um jogão de bola, valendo uma vaga nas semifinais. Itália e França, ao vivo. Amanhã, 11h30 da manhã. Copa 98. Brasil 500. Apoio Banco Itaú. Faltam 660 dias para os 500 anos do Brasil. De Paris, da Copa do Mundo, bom dia! A seleção brasileira saiu atrasada e acaba de chegar a Nantes, onde vai jogar amanhã contra a Dinamarca pelas quartas de final. Está chovendo e faz frio em Nantes, que fica no oeste da França, no litoral do Atlântico.
Ronaldinho deve ser poupado do treino por causa do problema no joelho, mas garante que está bem e vai jogar. A Itália acha que vence a França porque a seleção da casa vai ter que sair para o ataque. Mas os franceses contam com a volta de Zidane para organizar o time. A imprensa esportiva da Europa elege novo ídolo, Michael Owen, atacante da seleção inglesa. Aqui pelo Brasil, o Congresso aprovou a lei orçamentária, mas a Câmara não conseguiu terminar a votação da Previdência. O governo apresentou ontem as regras do leilão da Telebrás e o preço. A incerteza continua, mas a informação de que o governo japonês vai financiar o saneamento dos bancos fez as bolsas asiáticas hoje subirem como há muito tempo não se via. E mais, os números da Copa aqui no Brasil. Sofrer, torcer, vestir a camisa. Mas qual é a preferida? Com a cidade de Nantes, de lá ao vivo fala o repórter Mauro Naves. Mauro, da primeira vez que a seleção jogou aí contra o Marrocos, encontrou uma cidade agitada, muito agitada. E agora, como é que está? Isso. Olha, Renato, agora está completamente diferente. Da primeira vez tinha sol, calor. Hoje, ao contrário, foi uma manhã aí com a temperatura média em torno de 14 graus. O grosso da torcida brasileira também ainda não chegou por aqui. Por isso, apesar da chegada já da seleção, que há 10 minutos veio aqui para este hotel no centro da cidade, Nantes ainda não está em festa. Nantes amanheceu com cara de São Paulo no inverno. Céu escuro, trânsito lento, um vai e vem de pessoas agasalhadas e apressadas e uma garoa insistente. Não houve queda no movimento de venda das baguetes, mas sentar para tomar um cafezinho ou ler um jornal só mesmo dentro das cafeterias. As mesas e cadeiras das calçadas ficaram abandonadas. Apesar do frio, Nantes se mantém bela, até um pouco enfeitada, mas longe de se mostrar em clima de Copa do Mundo. A não ser ao redor do hotel onde vai se hospedar a seleção brasileira. Por ali, a agitação começou cedo. Bandeiras no lugar e policiais por todos os lugares. A torcida brasileira ainda não deu o ar de sua graça, mas os franceses foram se amontoando cedo na frente do hotel para aguardar a chegada dos craques brasileiros. Daqui a pouco nós voltaremos a Nantes com o repórter Mauro Naves e mais outras notícias da seleção brasileira. Desde Platini, a França não idolatrava tanto um jogador, mas Zinedine Zidane pisou na bola ao pisar no adversário. A punição foi severa porque foi uma atitude antiesportiva. O jogo contra a Itália amanhã, pelas quartas de final, é a chance da reabilitação. Na porta da concentração francesa, a criançada enfrenta a marcação implacável do segurança. Tudo para tentar ver de perto o grande ídolo. Zinedine Zidane. Ele está de volta e acha que ainda tem tempo para fazer da Copa da França a Copa de Zidane. Em um jogo e meio, já mostrou porque é considerado um dos melhores do mundo. Até pisar no jogador da Arábia e ser expulso. Sempre calmo, Zidane surpreendeu a torcida com a violência gratuita. Na verdade, até ele ficou surpreso. A França se sentiu desamparada. 2 jogos sem o seu maior craque. Contra o Paraguai, a agonia. Uma derrota e Zidane seria o grande culpado. O pesadelo acabou. Hoje, Zidane voltou a mostrar alegria. Num sorriso que, para a Itália, tem cara de ameaça. E todo mundo tem direito a fazer previsões. O ex-craque Rocheteau, zagueiro da seleção francesa nos tempos de Platini, já antecipou. A final vai ser Brasil e França. E a França ganha de 1-0. Daqui a pouco nós voltamos aqui de Paris. Vamos conversar com o craque Júnior sobre as chances do Brasil no jogo de amanhã. Monforte. Aqui pelo Brasil, o desemprego volta a crescer e é o centro das discussões nos 4 anos de real. E a vitória do governo na justiça na ação movida contra a privatização da Telebrás. Agora são 7h20. Entrar no cheque especial é fácil. Todo mundo incentiva. O difícil é sair. Porque agora, meu amigo, você tem que enfrentar os juros. O Super Cheque do Banco Santander é diferente.
é o único com juros decrescentes. Para você pagar menos juros se precisar usar mais o seu cheque especial. Com o Super Cheque, quanto mais você precisa entrar no cheque especial, mais o Santander ajuda você a sair. Maio contra 7,9% em abril. A pesquisa é feita nas 6 principais regiões metropolitanas do país. Nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, mais de 438 mil pessoas entraram no mercado à procura de trabalho. Mas o mercado absorveu pouco mais de 17 mil pessoas, ou menos de 4% do total. Mais de 420 mil continuavam à procura de emprego em maio. A taxa de desemprego foi um dos assuntos do seminário que avaliou os 4 anos do Plano Real. Empresários, economistas e autoridades passaram um dia reunidos no Rio. E o presidente do Banco Central fez uma declaração que surpreendeu quem estava presente. Os empresários que participaram do seminário pareciam satisfeitos com os resultados do plano. O vice-presidente Marco Maciel disse que o Brasil passa por um momento raro, com instabilidade política e econômica ao mesmo tempo. O economista Edmar Baixa disse que o grande desafio agora é reduzir o déficit público. Segundo ele, sem isso, o governo não vai conseguir baixar os juros para valer. No almoço para empresários e economistas não podia faltar o frango, uma das principais vedetes do Plano Real. Mas o cardápio incluiu também um outro prato bem mais indigesto, o desemprego. O ministro do Trabalho comentou o índice divulgado pelo IBGE para maio, 8,2%. Foram gerados 407 mil postos de trabalho, praticamente recuperando os postos que haviam sido perdidos no período anterior durante a crise asiática. Eu acho fundamental que a revitalização da economia que vem se manifestando com a geração de empregos faça com que a taxa de desemprego volte a cair daqui para frente. Gustavo Franco, presidente do Banco Central, anunciou a morte de um fantasma que já atormentou muito a economia brasileira. A dívida externa do governo federal praticamente desapareceu. Claro que desapareceu no sentido contábil, ou seja, líquida das reservas, a nossa dívida externa federal não tem mais a importância que teve no passado. Nós temos mais créditos do que débitos no exterior. E o Supremo Tribunal Federal derrubou mais uma liminar contra a privatização da Telebrás. E o leilão está mantido para o dia 29 desse mês. Os interessados na compra da empresa conheceram ontem as regras para o leilão e o preço de cada uma das fatias a serem vendidas. Vamos a São Paulo com o Carlos Nascimento. Nascimento, a explicação convenceu os empresários? Olha, eu não sei se dizer se convenceu, mas pelo menos esclareceu, viu, Monforte? Saiu o preço mínimo de cada uma das 12 empresas do sistema Telebrás, quer dizer, eles foram informados sobre esse preço, e os grupos interessados na compra das novas empresas ficaram sabendo também de todas as regras do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. O policiamento foi reforçado, clima de leilão. Lá dentro, mais de 200 empresários acompanharam atentamente as regras da privatização da Telebrás. O preço mínimo total da Telebrás está em 13 bilhões e 400 milhões de reais. A empresa foi desmembrada em 12 holdings. Os menores valores fixados para cada uma em reais são os seguintes. Telefonia fixa, área 1, Telenorte Leste, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Área 2, Telecentro Sul, 1 bilhão 950 milhões. Área 3, Telesp, 3 bilhões e 500 milhões. Embratel, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Telefonia celular. Telesp celular, 1 bilhão e 100 milhões. Telesudeste celular, 570 milhões. Telemig celular, 230 milhões. Telecelular Sul, 230 milhões. Telecentro Oeste celular, também 230 milhões. Telenordeste celular, 225 milhões. Teleleste celular, 125 milhões, Telenorte celular, 90 milhões. O leilão será realizado em 3 rodadas no mesmo dia. Primeiro as empresas de telefonia fixa e a Embratel, depois as principais celulares, incluindo a Telesp, e por último as celulares do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No dia 23 de julho deve ser divulgada uma lista preliminar com o nome dos consórcios interessados. Mas os habilitados, aprovados pela Anatel para participar, só devem ser conhecidos no próprio dia do leilão. A empresa paulista Telesp é a joia da coroa desse leilão.
E uma observação importante, a partir da venda da Telebrás, haverá uma descontração, quer dizer, muda tudo nas bolsas. As ações Telebrás, carro-chefe do mercado até aqui, serão divididas pelas empresas a serem privatizadas. O setor de serviços saiu fora do tom nesses 4 anos que nós tivemos de Plano Real. Sem ter a concorrência da economia aberta, alguns profissionais chegaram a cobrar até 3 vezes mais do que a inflação de 70%. Os preços altos pesaram tanto no bolso que agora estão mudando o comportamento dos brasileiros. Os serviços bateram todos os recordes. Os campeões foram as empregadas domésticas e diaristas, reajuste de 347%. Cabeleireiro e manicure aumentaram 142%. E a manutenção da casa ficou 103% mais cara, enquanto a inflação parou nos 70%. Para fugir dos preços altos, os brasileiros estão adotando a bricolagem, a moda francesa de fazer ele mesmo alguns serviços de casa. E cursos como este chegam a atrair até 4.000 alunos. Para eu fazer na minha casa, para eu gastar menos, para eu aprender um pouco mais, porque é gostoso, né, mexer com isso. Mas para fazer em casa. Às vezes uma pessoa pode te embromar muito fácil, dizendo que aquilo é super caro, que é super difícil de fazer, e te cobra assim um horror e você acaba pagando, né? A feira do Faça Você Mesmo é um sucesso em São Paulo. No ano passado, a bricolagem faturou 12 bilhões de reais. A estimativa para 98 é de um crescimento de 20%. Além de ser um novo setor na economia, o Faça Você Mesmo criou também uma nova profissão: o bricoleiro. Adoro aquilo que eu faço, tá? Eu gosto de fazer as coisas com a mão, de consertar as casas, de fazer os serviços e eu gosto de transmitir aquilo que eu sei. A FIP avisa, a tendência agora é que os preços dos serviços sofram um choque de mercado. De um lado, houve um aumento da oferta de prestadores e mais recentemente, com a perda de dinamismo da economia, uma redução, uma retração da demanda. Isso naturalmente afetou o mercado de prestadores de serviços e o preço cobrado por esses prestadores de serviços. Nos países desenvolvidos e de inflação baixa, esses tais serviços, como os conhecemos, são um luxo e custam caríssimo mesmo. E entre nós, viu, Leilane, a partir de agora é o seguinte, né? No fim de semana você liga e diz assim, olha, tem um telhado para consertar aqui em casa, 2 portas para invernizar, apareça por aqui, viu? É verdade, mas tem muita gente que vai precisar fazer cursinho antes, vai precisar aprender, porque a gente ainda não tem esse hábito, mas acho que está na hora de mudar isso, viu, Nascimento? Claro, agora eu queria fazer uma correção, Leilane, no caso das bolsas eu falei descontração, mas não é, viu? É desconcentração, tá? Essa é a palavra, no caso da Telebrás, viu? Desculpa. Tá certo. Deputados e senadores, por falar em concentração, já podem desconcentrar e entrar em recesso. Ontem o Congresso aprovou a lei orçamentária, mas a Câmara não conseguiu terminar a votação da Previdência. Tá bom, gente, tem muita coisa que dá pra... Já acabou a feirinha? Oh, que beleza. Essa Darinha, ô Darinha, olha, você viu, Cris? É, ô Darinha. Parece a cachorrinha da Regina. Posso falar meu telefone? Pode, querida, pode falar. É o telefone para contato 246-5193. Tá bom, obrigada, viu? Inclusive a dona Ada faz parte da nossa galeria, que é o Art Center, na 13 de maio 870. A famosa essa galeria, né? Exatamente. Nosso telefone é 283-2669. Obrigada, gente. É gostoso, né? Ver essas peças assim na sua casa, decorando aquele ambiente. De repente, aquele ambiente ali, não, aquele... Hoje faz um ano que estourou a crise econômica que fez tremer o mercado no mundo inteiro. Agora mesmo, depois de tanto tempo, a incerteza na Ásia ainda assusta a economia mundial. Tailândia, 2 de julho de 1997. Para enfrentar uma crise econômica, o governo decide desvalorizar a moeda local, o baht, em quase 20%. A decisão acende o pavio de uma crise muito maior, que se espalha rapidamente por toda a Ásia. Chega no final de outubro. A Bolsa de Hong Kong fecha em baixa de quase 13% e afunda os mercados em todo o mundo. O pânico no mercado asiático provocou a falência de empresas e uma onda de demissões. Mais de 2 milhões de pessoas perderam o emprego. Desde o início da crise, as baixas superam os 60%. Mesmo a Bolsa de Tóquio, a que mais resistiu ao terremoto asiático, acumula uma queda de quase 20%.
E foi justamente da economia japonesa que veio o capítulo mais recente da turbulência asiática. O iene chegou a ter sua maior queda frente ao dólar em 8 anos, o que ameaçou acender de novo a fogueira da crise cambial na Ásia. Mas a operação de socorro dos Estados Unidos evitou um novo pesadelo, pelo menos por enquanto. Enquanto os tigres asiáticos perdiam suas forças, a China ganhava de volta a ilha de Hong Kong, um dos símbolos capitalistas do Oriente. No meio de tanta crise, como vive a ex-colônia britânica um ano depois da reunificação com a China comunista? Próxima parada, Hong Kong. O presidente Bill Clinton vai sair da China pelo canto mais capitalista do mundo comunista. Hong Kong comemorou o primeiro aniversário de reunificação à China. Na ex-colônia britânica, o clima não era de muita festa. Hong Kong contrariou todas as previsões do Ocidente. Um ano depois, a democracia vai bem. Os protestos são permitidos e os moradores homenageiam sem medo os mortos do massacre da Praça da Paz Celestial. Quem está sofrendo é a economia. A crise da Ásia contagiou a bolsa, as ações despencaram, os imóveis perderam valor e Hong Kong, preocupada com o desemprego, está vivendo uma recessão pela primeira vez em 13 anos. A culpa não é da China. A economia sofre cada vez mais a influência do mundo capitalista globalizado. Os analistas do lado de cá do mundo erraram nas previsões e confirmaram uma suspeita antiga. As fórmulas do Ocidente nem sempre se aplicam à lógica do Oriente. E lá no Oriente, pelo menos hoje, o Japão deixou o mercado asiático em clima de euforia. O governo japonês anunciou que vai financiar o saneamento do setor bancário. Foi o bastante para fazer as bolsas da Ásia subirem como poucas vezes se viu nos últimos meses. A bolsa de Tóquio subiu 0,6%. As altas foram de 4,2% em Bangkok, na Tailândia, e em Manila, nas Filipinas. 3,8% em Hong Kong, 2,7% em Singapura, 2,1% em Jakarta, na Indonésia, e 1,5% em Kuala Lumpur, na Malásia. Só a bolsa de Seul, na Coreia do Sul, fechou em baixa, 1,2%. E animadas com o novo plano japonês, as bolsas europeias também estão subindo, com destaque para a Bolsa de Paris, que nos últimos 6 meses subiu 42%, a maior valorização entre as bolsas europeias e um recorde no mercado francês neste século. O dia começou com altas de 1% em Paris, 0,9% em Milão, 0,8% em Frankfurt, 0,4% em Zurique e 0,2% em Londres. Como vocês viram com a Leilane aí, a crise asiática completa um ano. A economia na Rússia também enfrenta problemas. Vamos às manchetes dos jornais internacionais. Frankfurter Allgemeine. Primeiro-ministro da Rússia planeja intervenção ativa e efetiva do Estado na economia. Süddeutsche Zeitung. Fim da euforia. Sucessão de crises na Ásia. Washington Post. Incerteza econômica na Ásia. Asahi Shimbun. Japão não pode adiar reformas. The Independent. Fala da eleição dos líderes para a Assembleia da Irlanda do Norte. Histórico aperto de mão pela paz. Um protestante e um católico vão dividir a liderança da nova Assembleia da Irlanda do Norte. É mais uma etapa do processo de paz, aprovado há 2 meses. Os 108 deputados eleitos na semana passada escolheram para primeiro-ministro o protestante David Trimble, do Partido Unionista. O vice-primeiro-ministro, que terá poderes iguais, é o católico Simons Mellon, do Partido Social Democrata e Trabalhista. O parlamento russo começa a votar as medidas econômicas apresentadas pelo primeiro-ministro Sergei Kirienko. Vários pontos do plano de estabilização já foram aprovados, mas os deputados do Partido Comunista estão pedindo modificações nos projetos que mexem com impostos e com o orçamento da União. A americana, que ficou famosa por mostrar o parto de seu filho na internet, ontem se entregou à polícia. Elizabeth Oliver e o marido eram procurados pela polícia da Flórida por estelionato. Mais um casamento para a atriz Barbra Streisand, de 56 anos. O novo marido é o ator James Brolin. A festança foi na mansão de Barbra, em Malibu. Nós voltamos de Paris para falar de seleção brasileira. Ronaldinho explicou depois do treino de ontem o que está acontecendo com os joelhos dele. E a entrevista foi ao repórter Pedro Bial. Eu sinto pequenas dores, inclusive são nos 2 joelhos,
que é na inserção do tendão, quer dizer, nada a ver com o que eu operei. Você operou foi atrás, o direito. O direito. Mas a dor completamente diferente, nada a ver, local diferente. E no esquerdo, uma dor diferente, que é um pouquinho abaixo do joelho, quer dizer, nos dois é um pouquinho abaixo do joelho, que também todo mundo fala que é joelho e tal, mas não é o joelho, é no tendão, quer dizer... E quando dói? Dói quando eu faço muita força, uma arrancada muito forte ou uma freada... Muito brusca. Muito brusca. E depois do jogo dói muito? Dói, mas é uma dor suportável. Uma dor suportável. E durante a partida não incomoda, porque tão concentrado, tão ali pensando na partida que esquece da dor. Sei. Então não é nada que esteja te atrapalhando, como estão dizendo? De maneira alguma. Essa dor, como eu falei antes, não vai me tirar de nenhum jogo da seleção. Eu estou aqui mesmo porque na Copa do Mundo vale qualquer sacrifício. E com dor, sem dor, eu vou jogar e vou querer vencer. Ele está dizendo que com dor ou sem dor vai jogar. Ronaldinho vai se tornando um enigma essa dor aí. Não se sabe exatamente qual é a extensão do problema no joelho dele. E existe também uma certa preocupação da defesa com a habilidade dos atacantes dinamarqueses, especialmente o Laudrup. E nós estamos aqui com o Júnior para falar sobre esse problema. Mas antes eu queria fazer uma correção. Eu há pouco mencionei o Rostô fazendo uma previsão para o jogo, para a final da Copa do Mundo. Ele quer que seja Brasil e França, acha que vai ser Brasil e França. O Rostô não era zagueiro, o Júnior me lembrou aqui, claro. Ele não era zagueiro, era o ponta esquerdo e o Júnior conheceu ele muito bem, como conhece esses dinamarqueses que vão enfrentar o Brasil, né, Júnior? Conheço bem o Laudrup, porque na época que ele estava na Juventus, né, ele vinha da Lazio, foi jogar no Juventus, e teve, vamos dizer, uma passagem excepcional também. É um jogador de extrema habilidade, é lógico que a idade já passou, mas é um jogador que, eu acho que não só ele, né, o Helveg também, que joga no Udinese, que foi para o Milan, é outro jogador que a gente precisa ter atenção. O meio-campo da seleção dinamarquesa é um meio-campo técnico, é um meio-campo muito combativo, no qual a gente vai ter que ter atenção com isso aí para evitar qualquer problema. Quer dizer, é o Helveg e o outro, o Rog, que também o Rog joga de quarto zagueiro. Que joga de quarto zagueiro. E o mais incrível é que no jogo contra a Nigéria, quer dizer, a gente não tinha visto ainda a seleção dinamarquesa assim E a seleção dinamarquesa é uma equipe que não joga a bola, vamos dizer, não rifa a bola, como a gente diz, dá o chutão para frente, não. Eles saem jogando pela própria qualidade dos jogadores. Ô, Júnior, além de conhecer os dinamarqueses, você também conhece essa contusão que o Ronaldinho está acusando agora. Você teve o mesmo problema. Ele está dizendo que dá para jogar com essa dor, que é uma dor suportável. Dá mesmo? Dá para jogar, sim. Eu, na época, em 89, tive essa dor, né, que eles chamam de patelar, e usavam uma faixa que eu acredito que ele esteja usando embaixo do joelho, que é justamente para proteger. Essa dor normalmente... É no tendão? Isso, no tendão patelar. Mas é uma dor suportável? É, suportável. Normalmente essa dor é ocasionada através do piso duro. Quer dizer, no meu caso, na época, foi o que ocasionou essa dor. Mas dá para ele jogar tranquilamente. Portanto, a perspectiva de uma substituição do Ronaldinho não existe? Você acha que não existe? A gente espera que não. Pelo menos se for somente essa dor, eu acho que não existe. Agora, voltando a falar da Dinamarca, que é um adversário difícil. Não só porque eles conduzem a bola muito bem, tem esse controle do meio de campo, mas você tinha mencionado também o goleiro. O goleiro, na verdade, quer dizer, são 10 anos que ele é escolhido como o melhor goleiro da Inglaterra, quer dizer, não é pouca coisa. O próprio Tafarel, né, diz que o Kimmel é o melhor goleiro do mundo na atualidade. O Júnior, você veio até com a mesma roupa da última entrevista que nós fizemos aqui antes do jogo com o Chile. Para regular, né? Que é para ver se regula. Para regular. Então, sem superstição, mas imaginando que a gente possa passar pela Dinamarca, eu acho que o bicho-papão pesado aparece logo em seguida, Holanda ou Argentina. Qual é a tua... Teu horizonte eu acho que a Argentina, que a gente tinha visto nos 3 primeiros jogos, assim como a equipe que mostrou, vamos dizer, o melhor da Copa do Mundo, já teve as dificuldades contra a Inglaterra. Quer dizer, e uma prova disso é que realmente esse campeonato mundial é o campeonato do equilíbrio. Até mesmo porque as próprias equipes tradicionais, né, têm tido dificuldades para vencer aquelas menos expressivas. No caso, por exemplo, a França para derrotar o Paraguai e a Alemanha para derrotar o México, realmente a gente viu o quanto eles sofreram. Não houve nenhuma zebra? Não, eu acho que no final, na verdade, não tem zebra. Você viu que vai ficar, na verdade, para o final, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália,
são aqueles que normalmente... Quer dizer, que você está meio tirando a Croácia, está tirando a Holanda e a França. Eu acho que a Croácia já chegou aonde podia chegar. Quer dizer, eu não acredito em zebra nesse sentido. Entendeu? Eu acho que as coisas vão caminhar normalmente, como caminharam todos os outros mundiais. Pode ser que apareça, como apareceu a Bélgica em 86, que foi quarto. Quer dizer, mas não são equipes que normalmente a gente pode botar ficha, vamos dizer. Quer dizer, poderíamos botar ficha nos 4 campeões do mundo? Itália, Alemanha, Brasil e Argentina. Eu acredito que deva ficar entre esses 4 aí. Agora, ainda sobre o esquema de jogo da seleção, você acredita que essa partida contra a Dinamarca vai ser aquela partida de bola para o lado até conseguir um resultado magro de gols? Eu acho que a seleção brasileira tem aproveitado muito bem as bolas, não só a seleção brasileira, a maioria das seleções tem aproveitado muito bem as bolas paradas. Córner, falta lateral, esse tipo de jogada. A Argentina empatou o jogo quando estava no sufoco, né, aos 45 do segundo tempo, numa jogada ensaiada de bola parada. Genial, aliás, né? Verdade. E nós temos aproveitado muito essas bolas. A gente espera que possa usufruir mais uma vez desse tipo de jogada. Além da gente ter a esperança de poder repetir aqueles 45 minutos do segundo tempo contra o Chile. Isso que é bonito. Para isso que a gente está com a roupa hoje. É isso que a gente vai torcer, é isso que a gente vai querer que aconteça. Obrigado, Júnior, mais uma vez, pela sua presença aqui no Bom Dia. E nasce uma estrela no futebol mundial. Não é só a imprensa inglesa, mas a imprensa da Europa, que não economiza elogios a Michael Owen. Aliás, antes da Copa, Pelé já tinha descoberto o talento desse rapaz de 18 anos, a revelação da equipe inglesa, que saiu, aliás, da Copa de cabeça erguida. Os ingleses acham que não perderam, foram eliminados. O técnico Glenn Hoddle diz que o time ainda vai dar muito trabalho aos adversários em futuras competições. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações de Paris. Leilani. É hora de vestir. Da música brilham no show Brasil 500, que reuniu milhares de pessoas no estádio Parc des Princes. Agora são fraude com a venda de ingressos fantasmas para mais de 2.000 torcedores brasileiros. Eles estão chegando semana que vem a Paris, ou melhor, esta semana a Paris, para os últimos jogos da Copa. Ricardo Teixeira disse que a CBF não tem nada com isso, lavou as mãos. Bom, se a CBF não tem nada com isso, a polícia tem que mandar ver quem tem. A Embaixada do Brasil teme que os torcedores brasileiros que compraram ingressos, mas não vão ver os jogos, promovam tumultos em Paris. O embaixador quer que o Itamaraty divulgue alguma nota oficial hoje ainda sobre o assunto. Vamos ver no que vai dar. Mas é bom saber também o seguinte, torcedor brasileiro que estiver pensando em fazer confusão por aqui, brasileiro ou não, tem que abrir o olho. A justiça francesa está julgando em rito sumário as pessoas envolvidas em atos de vandalismo ou violência na Copa. Foram criados até tribunais especiais para isso. E os juízes estão baixando a burduna. Para vocês terem uma ideia, dos 30 ingleses e franceses presos depois do jogo da Argentina com a Inglaterra anteontem em Saint-Étienne, há apenas 2 dias, 6 já foram condenados a penas que variam de 15 dias a 2 anos de prisão. 2 dias, preso, julgado e condenado. Os promotores e os juízes receberam instrução do Ministério da Justiça para o rito sumário e para aplicar as penas mais pesadas. Aliás, é bom alertar os brasileiros que podem ficar irritados com essa coisa do ingresso. É o seguinte, basta uma provocação a um policial para render 15 dias de cadeia. E essa polícia é muito eficiente na repressão a distúrbios. Bem, alegria, descontração, saudade, assim foi a noite que abriu no exterior a comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, uma iniciativa da Rede Globo. Brasileiros no público, no palco. 15 artistas, 3 horas de show. Olha aí! De samba, de rock, pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. De música baiana, Eu já falei com Deus que não vou te deixar. de emoção. Com Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leonardo. O primeiro show depois da morte de Leandro, uma homenagem ao cantor. Saudade dividida com os franceses. A torcida estrangeira conheceu um pouco melhor o Brasil e cada vez gosta mais. O prefeito de Ozoir-la-Ferrière, cidade em que a seleção brasileira está há 40 dias, arrisca, dança e solta a voz. É Brasil para estrangeiro, para brasileiro, que só brasileiro sabe cantar assim, sabe fazer festa para o mundo inteiro dançar. Julieta envolveu, Julieta envolveu.
O show Brasil 500 vai ser exibido hoje, logo depois da novela Torre de Babel. E os jornais da Europa ainda repercutem a saída da Inglaterra e os franceses encaram o jogo contra a Itália amanhã como uma final. Acham que, se passarem, vão decidir o título no domingo, dia 12 de julho. O jornal L'Equipe, que é o jornal esportivo, diz nada de pânico, porque muita gente fala do Christian Vieri. Christian Vieri, que é o artilheiro da Itália, artilheiro inclusive da Copa do Mundo, e eles dizem, olha, não é para ficar em pânico, ninguém tem que ter medo da seleção italiana. O Figaro fala justamente dessa notícia que o Boechat acaba de dar, o efeito Copa do Mundo sobre a justiça, o rito sumário que está sendo aplicado pelos juízes e promotores no julgamento dos baderneiros. The Times ainda chorando um pouco a saída da Inglaterra, mas considerando que o time tem 10 leões e apenas um atleta criticável, que é o Beckham, que foi expulso e diz que se arrependeu e está pedindo perdão aos torcedores ingleses. E a Gazeta dello Sport na Itália, todo mundo está maluco por Owen, que está sendo considerado como Pelé foi considerado em 1958. A grande revelação da Copa e a grande revelação do futebol mundial. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações da Copa do Mundo. Vamos ao Rio agora com Leilane e Monforte. E é amanhã o grande dia, dia de torcida nervosa, dia de vestir a camisa do Brasil novamente. Em todo o território nacional, as cores da moda são o verde e o amarelo. Por causa disso o comércio está delirando. A camisa da seleção vende como água. Nas costas, um número cuidadosamente escolhido. E a era do 9, da geração Ronaldinho, já vê surgir uma outra preferência. Rivelino, Zico. Exemplos de craques responsáveis pela criação de um mito. No número 10 estava o símbolo da habilidade. A camisa 10 foi e sempre será a imagem de um jogador. O Pelé não tem ninguém para substituir ele. A camisa é dele. Eu achava até que deveria botar ela no museu. Mas os jogadores em campo são de outra geração. Tem a camisa 6 de Roberto Carlos, a 4 de Júnior Baiano e até a 2 de Cafu. Mas a maioria escolheu outro número. Romário, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos. As estatísticas do comércio carioca confirmam a força da geração Ronaldinho. Nas peladas, na rua e nos parques, 6 em cada 10 camisas vendidas levam o número 9. No comércio popular do Rio, vestir a camisa da seleção custa entre R$ 3 e R$ 83. Desde o início da Copa, as lojas destas ruas já venderam mais de 500 mil camisas. O desejo de ser pentacampeão fez as vendas aumentarem 30% em relação à última Copa. A procura pelas imitações é muito maior que pela oficial. E a culpa é do preço, segundo este comerciante. Ele diz que compra a camisa feita em El Salvador por R$ 56. Para o consumidor, não sai por menos de 80. Na porta do maior estádio, palco de tantas glórias, as camisas custam R$ 15. Uma surpresa, a 11 de Romário ainda tem comprador. E um novo ídolo pode justificar mais encomendas. Depois desse jogo agora de sábado, também de César Sampaio está sendo procurado. César Sampaio, de sábado para cá, todo mundo está pedindo. Brasil! César Sampaio! Qual é a sua preferida? Olha, Ronaldinho, vamos ficar com a maioria. Da França, Olivier Anquier conta uma história real que parece fábula. E a seleção brasileira treina hoje no estádio onde joga contra a Dinamarca. Daqui a pouco. Agora são 8 horas. Histórias da Copa do Mundo e da França. Era uma vez um rei extravagante. Gostava tanto de cavalos que queria ser um deles. Essa é a história contada hoje por Olivier Anquier. Vocês acreditam em reencarnação? O rei Luís Henrique, que morava aqui neste castelo, acreditava. E acreditava tanto que ele pensava que ia se reencarnar num cavalo. O rei resolveu preparar sua segunda vida e construiu uma estalagem que parece um castelo.
é a maior estalagem do mundo. Hoje, a estalagem real virou o Museu Vivo do Cavalo. E são centenas de crianças que a cada dia vêm conhecer um pouco mais deste animal. Parece correr, tá feliz. Salut, à tout à l'heure. Até mais tarde, Olivier. A Alemanha só pega a Croácia no sábado, mas o jogo duro já começou. A seleção do técnico Berti Vogts se esconde o quanto pode. Guardas por todo lado e muita distância de curiosos e da imprensa. A seleção da Alemanha está isolada nesse hotel a 50 quilômetros de Nice, no sul da França. Aqui os alemães podem ficar longe das críticas e da descrença de torcedores e da imprensa. Mas não tem jeito. Há momentos em que o mundo lá fora tem que ser enfrentado. O técnico Berti Vogts diz que seu time não está mal como andam dizendo. Pelo contrário, ele acha que a seleção alemã está crescendo a cada jogo e nada vai mudar. O capitão do time, Klinsmann, adotou o mesmo discurso. Quando falam mal da nossa seleção, disse ele, a gente se motiva ainda mais. As baterias do nosso time estão carregando aos poucos. Pois foi nesse ritmo que a seleção alemã treinou no fim da tarde. Treino secreto. Mais do que esconder segredos, os alemães estão querendo sossego. E nós voltamos a Nantes com as notícias da seleção brasileira e da seleção dinamarquesa. Nossos adversários já estão por aí, Mauro Naves. Olha, Renato, a Dinamarca chegou praticamente junto com a seleção brasileira ao meio-dia. Nesse momento, os jogadores dinamarqueses estão dando uma entrevista coletiva, até porque ela treina às 6 da tarde, depois do treino do Brasil, mas com portões fechados. A seleção brasileira reservou também um ginásio de esportes. Isso se estiver chovendo muito às 5 da tarde, mas por enquanto a seleção faz questão de ir a campo, fazer o reconhecimento novamente, até porque os jogadores consideram este o pior gramado por onde a seleção passou, um gramado que solta muitas placas. Vamos ver agora imagens da seleção chegando no hotel aqui a Nantes, Renato. Os jogadores tentavam aí mostrar uma certa animação, mas na verdade a maioria estava mesmo, era com muito sono. Os jogadores entraram por uma porta lateral do hotel e a maioria foi logo descansar nos quartos. Mas alguns jogadores já saíram do hotel agora pela manhã. Por exemplo, Giovani, Emerson e André Cruz vieram aqui, ó, do lado do hotel, cabeleireiro, vieram acertar aí o novo penteado. Por aqui também já aumentou o número de torcedores, principalmente brasileiros. E o problema é o mesmo, o Bechá falava agora, falta de ingresso. Aí as placas, I need ticket, check. Conseguiu ingresso ainda não? Ainda não, mas é uma possibilidade sim da gente conseguir e levar esse penta pro Brasil, com fé em Deus. Tá muito caro o ingresso? Olha, tá na faixa aí de 4 mil, mas eu já tenho uma ideia assim de... 4 mil francos, não dólares, né? 4 mil francos. A ideia é conseguir na mão dos dinamarqueses, porque eles já sabem o resultado do jogo, então a gente vai comprar bem barato porque eles vão embora antes. Com certeza. Você tá disposto a pagar quanto? Aqui eu tô querendo no máximo aqui 1.500 francos. Mais nada. Tá certo. Olha, é o seguinte, quem também saiu do hotel, o Renato, foi o Zagallo. Ele quebrou os óculos, por isso foi arrumar um óculos novo. E agora há pouco eu falei com o doutor Lídio Toledo. Ele me disse que o Ronaldinho está descansando e só às 4h30, quando a seleção for sair daqui, ele vai bater um papo com o jogador e os dois vão decidir se Ronaldinho treina ou não hoje. Ok, Renato? Ok, Mauro Naves, só para nossa explicação aqui, para uma explicação, 4 mil francos são mais ou menos 700 dólares e 1.500 francos são um pouco mais de 300 dólares. E uma última informação, as dores nos joelhos de Ronaldinho também preocupam os dirigentes do Inter de Milão. O médico italiano Piero Volpi quer examinar Ronaldinho assim que acabar a Copa. Ronaldinho disse aos médicos que precisa descansar e quer um mês de férias. E as quartas de final começam amanhã aqui em Paris. Itália e França se enfrentam às 11h30. E às 4 da tarde a seleção brasileira, com Ronaldinho e tudo que tem direito, decide uma vaga para as semifinais contra a Dinamarca. Os dois jogos você vai ver ao vivo aqui na Globo.
O Bom Dia Brasil vai ficando por aqui. Você vê as imagens da Torre Eiffel, mais uma vez encoberta pelas nuvens. Neste momento, a temperatura aqui em Paris é de 16 graus. Faz um friozinho. Nós voltamos amanhã bem cedo com todas as notícias da Seleção Brasileira e da Copa do Mundo aqui no Bom Dia Brasil. De Paris, bom dia, Leilane Monforte. Bom Dia Brasil fica por aqui. Nós voltamos amanhã, dia do jogo, às 7h15. Um bom dia. Comece a preparar o seu coração. Aproveite bem o dia de hoje. Até amanhã.